Boa noite, pessoal. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Estamos indo para a nossa terceira aula nesse sistema de aula remoto, enquanto ainda estamos impedidos de realizar as aulas presencialmente, né, em função da pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre psicanálise. Psicanálise é um tema assim que realmente encanta e ao mesmo tempo intriga as pessoas, não é? Porque Freud ele realmente mexeu com a estrutura do pensamento, com algumas correntes filosóficas da época. Vamos pensar aí, aquela mesma época que eu falei na aula passada em relação ao surgimento da psicologia enquanto uma ciência autônoma, não é? Vamos pensar aí, final do século XIX, início do século XX. Nesse mesmo período, Freud já construía também as suas teorias, sobretudo a partir da prática clínica. Ele passava o dia inteiro clinicando, ou seja, atendendo as pessoas, e à noite ele ia teorizar, escrever. Uma coisa interessante, né, entre outras, em relação a Freud, é que ele tem uma escrita assim muito clara. Tanto que o primeiro prêmio que ele ganhou, né, foi justamente o Prêmio Goethe de Literatura, pela clareza com que ele traz temas assim tão complexos. Né? Fazendo apenas uma recapitulação da aula anterior, nós falamos na aula passada sobre a psicologia científica, né, como ela se constituiu como uma ciência autônoma, a influência da filosofia, da fisiologia nesse processo, né, a descoberta das teorias sobre o sistema nervoso central e a influência nas primeiras escolas de psicologia, que foram justamente o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Vimos também que para a psicologia ser reconhecida como ciência, ela precisou cumprir determinados critérios e a partir daí seguir realmente como a ciência que nós conhecemos até hoje. Não é? E uma coisa importante da gente recortar desse assunto anterior para o de hoje é o seguinte, é que principalmente o funcionalismo e o estruturalismo, não é, eles tinham como foco da sua pesquisa, né, os autores, os pesquisadores daquela época, eles escolheram como objeto de estudo a consciência. Vocês devem lembrar disso também. Né? E aí, quando a gente fala de psicanálise, a gente vai falar de um outro objeto. A gente vai falar do inconsciente. E esse inconsciente freudiano, ele não é aquele inconsciente, vamos dizer assim, a pessoa levou uma queda de moto e ficou inconsciente, ou tomou não sei quantos litros de cachaça e ficou inconsciente. Não é isso. É o inconsciente enquanto lugar. É o inconsciente como algo realmente da profundidade do ser humano, né? Algo que está ali estruturado, não é, de uma forma própria, é algo que tem uma lógica própria e que tem uma influência muito grande na nossa vida. Independentemente de a gente pensar a psicologia a partir de um viés psicanalítico ou a partir de um viés de uma outra teoria, de uma outra escola. O fato é que o inconsciente ele existe e uma das coisas que Freud fala num livro chamado A História do Movimento Psicanalítico é o seguinte, é que ele diz algo mais ou menos assim, que as minhas teorias, as minhas ideias um dia serão comprovadas pela ciência. Pode ser que esse texto não esteja exatamente nesse livro, pode ser também no projeto de uma psicologia para neurólogos, eu acho, não me lembro bem agora, mas ele disse num certo momento isso. Né? E hoje nós temos o quê? Nós temos a neurociência confirmando que esse lugar de fato existe, né, dentro de nós. A gente pode dizer assim que o inconsciente é a profundidade realmente do ser. É algo muito peculiar do ser humano, não é? E que, como eu já disse, influencia muito a nossa vida, as nossas escolhas, né, e, consequentemente, os nossos caminhos. Eu vou mandar também para vocês, além do texto que eu já mandei, vou mandar também os slides. Eu não gosto muito de mandar slide para os alunos, porque às vezes o aluno termina lendo só o slide. Então, meu objetivo
que vocês aprendam, claro, mas como a gente está trabalhando, né, em sistema de aula remota, então eu vou mandar também, a partir de hoje, os slides lá no portal da Faculdade Ramon Marinho. Beleza? Freud, ele alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica, ou seja, a vida interior do ser humano, né? A nossa alma, a gente pode dizer. Isso por quê? Porque ele ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, como problemas científicos. E quais são esses processos misteriosos? São os nossos sonhos, por exemplo. Não é? E a investigação sistemática desses problemas fez com que Freud, juntamente com, né, seus colaboradores, criasse o que ele chamou de psicanálise. Uma pergunta muito comum às vezes do aluno fazer e que não é fácil de responder, mas que, enfim, de tanto ela ser recorrente, a gente, né, vai criando já alguma maneira também de tentar responder mais objetivamente, é o seguinte: você pode pensar, professor, qual é a diferença da psicologia para a psicanálise? Ou então, de uma forma, ou seja, a minha resposta, na verdade, ela pode ser um pouco além da pergunta no seguinte sentido: qual a diferença de um psicólogo para um psicanalista? E aí eu diria o seguinte, que a diferença é que o psicanalista é um psicólogo que se conhece mais do que a média dos psicólogos. Isso não significa dizer que só quem é psicólogo pode ser psicanalista. Na verdade, há um ícone importante na psicanálise chamado Jacques Lacan, um francês, um psiquiatra francês, que ele mudou, de certa forma, o sistema da formação do psicanalista quando ele propôs, né, para o grupo da época, e até hoje isso é aceito na maioria das escolas de psicanálise, ele propôs o seguinte, que se o sujeito tivesse uma estrutura de estudo e uma ligação a alguma instituição de psicanálise, e diga-se de passagem, as instituições de psicanálise elas não são ligadas diretamente a universidades. A formação de um psicanalista não é uma formação do ponto de vista assim, burocrático, formal, MEC e tal, não. Um psicanalista ele precisa ter uma formação sólida numa instituição dessa também, não é? Mas ele precisa ter também uma prática daquilo ali, supervisionada, ou seja, algum colega mais experiente que o reconhece como tal, e ele tem que principalmente concluir a sua própria análise. Então, por exemplo, eu fiz análise pessoal durante mais ou menos uns 7 anos. Iniciei lá, não me lembro agora o ano, mas ainda durante a faculdade, no ano 2000 mais ou menos por aí, e fiz o quê? Um tempão de análise, né? Durante 7 anos. Então, é essa análise pessoal, ou seja, o seu próprio tratamento, que vai lhe fazer ser um profissional que conhece a si mesmo, conhece o seu inconsciente, conhece o seu funcionamento, os seus defeitos, as suas neuras e tudo mais do que a média dos psicólogos. Por quê? Porque muitas vezes falta um pouco de consistência no que diz respeito ao trabalho pessoal do psicólogo. E isso vai repercutir aonde? Isso vai repercutir no tratamento, isso vai repercutir no manejo que esse profissional faz, porque ele fatalmente vai misturar a história das pessoas com a história dele. Uma coisa é um profissional identificar uma situação, perceber alguma semelhança daquela situação com a vida pessoal dele e fazer uso disso aí do ponto de vista terapêutico. Outra coisa é você misturar a sua vida pessoal, os seus conflitos, com os conflitos do paciente. Então, basicamente seria isso. Principalmente a questão do autoconhecimento, né? Embora em algumas linhas da psicanálise essa palavra autoconhecimento não vai ser muito bem recebida, mas assim, como a gente está aqui num plano mais didático e introdutório, então seria mais ou menos isso. Os autores, né, a gente continua com o mesmo livro, tá, gente? Mesmo livro, né? O livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, que é um livro muito bacana, muito didático, né?
e portanto, bem interessante para a gente trabalhar. E aí os autores vão trazer para a gente o seguinte: 3 usos do termo psicanálise. O primeiro uso desse termo diz respeito à teoria, né? Então eles vão dizer a teoria em que sentido? Um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica, né, que Freud elaborou a partir de uma extensa obra, né, onde ele foi procurar leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana, ou seja, da nossa interioridade, da nossa subjetividade, né, da nossa alma, podemos dizer assim. O outro ponto, o outro termo que se utiliza a psicanálise é para falar de um método de investigação. E qual é esse método de investigação? É o método interpretativo, que vai buscar o quê? O significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres e os atos falhos. Até aqui eu comentei só algo sobre sonho, não é? Mas a gente pode destacar aqui também a questão dos delírios, né? Por quê? Aí, para você aluno ou para você leigo que está vendo esse vídeo pela primeira vez, o que é um delírio? Delírio é uma construção subjetiva que geralmente tem um objeto. Tem algo na realidade que faz com que a pessoa, no caso o psicótico, a pessoa que tem uma esquizofrenia, que tem uma doença realmente grave, ele constrói. Ah, professor, mas qual é a diferença disso da pessoa imaginar uma coisa? Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que esteja no campo da neurose, que para Freud seria o que mais, vamos dizer assim, se existe normalidade, a neurose é o que mais se aproxima disso, né? Então, dentro de um contexto neurótico, ou seja, dentro de um contexto supostamente normal, uma pessoa pode pensar assim: a minha mulher está me traindo, mesmo que não haja nenhum indício, nenhuma coisa que aponte para isso, né? Já um psicótico, ele nas mesmas circunstâncias, ele não vai pensar, imaginar, ele vai afirmar. E não importa que a mulher prove o contrário, não. O delírio, ele tem esse status, vamos dizer assim, de verdade para aquele que delira. E o que foi que Freud descobriu em relação ao delírio? Que no delírio existe sempre algum componente ligado ao inconsciente, né? Ou seja, não é só uma construção de uma história por isso, não. Tem algum porquê. Tem algum sentido dentro do delírio. Isso é uma discussão, né, um pouco mais avançada, para a gente ver em aulas, por exemplo, sobre saúde mental, né, transtorno mental, etc. E o terceiro ponto, né, o terceiro termo do uso, né, da psicanálise é a prática profissional, né, que diz respeito ao quê? Ao tratamento, à análise, né, que busca o autoconhecimento ou a cura, que ocorre através desse autoconhecimento. Outro tópico que os autores trazem é a psicanálise hoje, né? Como é que a psicanálise é utilizada nos dias atuais, né? Ela serve de base para psicoterapias, aconselhamento, orientação. A psicanálise também pode contribuir para trabalhos com grupos, né? Trabalho em instituições. E ela também traz elementos interessantes para a gente fazer uma análise e uma compreensão de fenômenos sociais relevantes. E quais seriam esses, né? Que exemplos de fenômenos sociais relevantes a gente poderia trazer aqui para vocês, aliás, que os autores já trazem para a gente? As novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo e a exacerbação da violência, entre outros. Então vou comentar só um aqui para a gente também não se estender muito, que seriam essas novas formas de sofrimento psíquico. Então quando a gente fala, por exemplo, sobre síndrome do pânico, a gente está falando de uma determinada moldura, uma determinada manifestação
de algo que na época Freud identificava como histeria, ou como, enfim, como neurose. E num grupo grande, vamos dizer assim, dentro da psicopatologia, a gente vai colocar, identificar, ou até classificar o transtorno de pânico dentro das neuroses. Mas a questão é que, antigamente, não havia essa relação direta, por exemplo, com a questão da performance, com a questão do dia a dia, com a questão de contas a pagar. Não que as pessoas não pagassem contas antigamente, mas o próprio processo de desenvolvimento da sociedade, as demandas, as exigências, né? A gente pode pensar, né? Eu gosto de trazer o exemplo atual do coronavírus. Então, por exemplo, o que é que eu tenho observado nos atendimentos, né? A gente continua os atendimentos só que online no momento, né? Em ambiente virtual, mas o que é que eu tenho percebido através dos atendimentos? Eu tenho percebido o seguinte, que algumas pessoas que não tinham nenhum sintoma ou quase nenhum sintoma relativo à ansiedade passaram a ter. E pessoas que já tinham sintomas de ansiedade ou de depressão também passaram a tê-los com mais intensidade. E aí, no caso de pessoas que eu acompanho, que já tem, né, uma medicação prescrita para uma intensificação desses sintomas, então a pessoa já vai lá e toma. Já uma pessoa que não está tendo contato com o médico, tudo já fica um pouco mais complicado. Mas, ou seja, o que vai ser fruto, digamos, o que vai ser gerado de psicopatologias, ou seja, de adoecimento emocional causado pelo coronavírus, isso vai ter muita publicação sobre isso. Certamente já existem algumas, eu não pesquisei nada a respeito ainda, mas sem dúvida haverá muita produção científica em relação a isso. Por quê? Porque esse contexto de doença, de medo, de morte, então quer dizer, a pessoa que tem um transtorno de pânico, geralmente o pânico tem alguma relação com a morte. É o medo de morrer, a pessoa começou a ter aquele sintoma depois que alguém da família dele morreu, né, ou algum amigo, etc. Ou alguma situação de morte assim, que ele sentiu alguma angústia muito grande no trabalho, enfim. E qual é a diferença desse contexto para o nosso contexto atual? É que essa imaginação referente à morte, ela já não é mais apenas uma imaginação. Então, exemplo, na minha terra, em Pernambuco, os números são muito complicados em relação ao coronavírus. Então, é natural que eu tenha uma preocupação maior com minha família que está lá do que, por exemplo, com minha família que está aqui em Alagoas, aqui em Penedo, né? Então, são novas formas. Então, quer dizer, quando esse texto foi escrito, né, já deve ter uns 10 anos ou mais esse livro, né, já existiam outras formas, mas como a subjetividade ela está sempre em movimento, então sempre haverão também novas manifestações como resposta ao ambiente, né, ou seja, aquilo que a gente está vivendo. Eu vou parar essa primeira parte para gravar outro vídeo, para não ficar tão longo.